Porque Donald Trump afirmou que está aberto à compra do TikTok pelo bilionário Elon Musk, caso ele esteja interessado. O aplicativo temporariamente foi retirado do ar no último fim de semana após entrar em vigor a lei que determinava a venda da rede pela controladoria chinesa ByteDance, por motivos de segurança nacional. Ao assumir a presidência, o Trump assinou um decreto para adiar a proibição do aplicativo por 75 dias. Eu queria agora que o Emerson explicasse essa história para nós, porque na Terra da Liberdade, por que a proibição justamente do TikTok, Emerson? Porque existe uma celeuma muito grande dizendo que o TikTok ele acaba acessando dados pessoais dos seus usuários. Em contrapartida, os Estados Unidos, como uma grande potência, tem medo desse acesso aí ilimitado. E essa imposição foi feita justamente para que fosse comprada a totalidade do TikTok. E o dono do TikTok, é um chinês, ele não concorda. Só que Donald Trump já fez uma ressalva suspendendo, em vez de proibir, ele suspendeu por 75 dias a utilização do aplicativo TikTok e que estaria suscetível à compra de pelo menos metade, que metade fosse controlada pelos Estados Unidos e a outra metade poderia ter qualquer outro dono, inclusive o dono que atualmente é da China. Então esse é o aspecto preponderante de que os Estados Unidos, principalmente Donald Trump, colocou em questão. Ele vem numa tratativa já de conciliação, não é uma coisa muito mais contundente como estava Joe Biden, mas ele permite já, se deu declaradamente, que aceita a porcentagem de 50% fique em detenção ali por conta dos Estados Unidos, até mesmo para que haja um controle se realmente o aplicativo acaba acessando dados indevidos dos seus usuários e isso poderia comprometer a segurança nacional dos Estados Unidos. Rodolfo Marins, isso é uma reserva de mercado aí, já que não é uma empresa americana, é uma empresa chinesa? Sim, com certeza. Lembrando que o TikTok hoje está avaliado algo em torno de 20 bilhões de reais, de 20 a 300 milhões aí, né? É o que diz o valor de mercado dele. Mas eu não vejo com bons olhos essa tentativa do Donald Trump driblando algum tipo de sistema e trazendo consigo ali o maior bilionário do país hoje, que acaba de comprar, né, o antigo Twitter e hoje se transformou no X, daqui a pouco ele vai querer comprar o Facebook também, vai querer comprar a Meta e aí já se viu, vai ser o maior detentor aí das redes sociais. Fato é que o Donald Trump teve aí essa ideia genial de se aliar às redes sociais, lembrando que no seu primeiro mandato ele foi algo contundente ali contra o TikTok, principalmente contra o TikTok, e agora ele vê o TikTok um aliado político. Sabendo dos números expressivos do TikTok ao redor do mundo, sobretudo aqui no Brasil e nos Estados Unidos, é uma queda de braço que ele não quer mais lutar e está se rendendo de fato a essa plataforma que gera milhões de resultados e o Elon Musk tem um papel fundamental nisso tudo, porque é o grande, né, é um grande manager de seu governo, agora é o seu braço direito e entende essas plataformas como ninguém. Mas eu não creio que o Elon Musk conseguirá comprar ou passa pela cabeça do Elon Musk comprar algo que ele só vai ter 50% e vai deixar 50% na mão dos Estados Unidos, que o Donald Trump só tem mais 4 anos de governo. Como é que vai ser isso? Será que ele vai se candidatar a presidente nas próximas eleições? Aí sim faria sentido. É um atentado à liberdade de expressão, Diogo da Luz? Eu acho que o Trump se enganou lá atrás quando ele fez esse pedido todo de censura ao TikTok. Até porque o fato dele ser americano ou ser chinês não é o que é mais importante. Os dados são coletados sem dúvida alguma. A gente sabe que muitas vezes a gente faz um comentário sobre vontade de comprar alguma coisa com o celular desligado. Desligado não, sem uso aqui na nossa frente e de repente entra uma propaganda justamente daquilo que a gente falou. Acontece, porque nós damos o direito dele ouvir as nossas vozes usando o nosso microfone. Na hora a gente vai lá, a gente dá esse direito muitas vezes sem ver. E esses dados, eles estão na mão de americanos e eles estão disponíveis para chineses, para franceses, para brasileiros, para qualquer um que queira comprar esses dados. Não é o dado com o nome de cada um de nós, mas é a quantidade de pessoas numa cidade como São Paulo, por exemplo, que tem esse hábito, aquele hábito, assim por diante. Então os dados estão aí, são públicos para todo mundo. Me parece que o Trump percebeu que foi rígido demais lá atrás e agora está querendo ser mais flexível. Acho que está certo. Agora, Milagre, seria um troco também porque as redes sociais norte-americanas têm dificuldade de operar na própria China, né? Exatamente. Fazendo só um pequeno complemento ao que o Diogo colocou, a lei de proteção aos americanos é do Biden. Tá? Lá atrás, Trump foi um crítico do TikTok.
Mas quem sancionou a legislação que bane dos Estados Unidos, a partir do dia 19 de janeiro, as aplicações de empresas, abre aspas, adversárias, foi o Congresso democrata e Biden. Trump entendeu em 2020 que o TikTok era ruim, mas em 2024 ele teve uma adesão forte do público jovem e essa lei ela foi ativada no sentido de que os dados pessoais vazavam para o Partido Comunista, para a China. Só que essa lei ela é perigosa, porque ela dá o poder ao presidente definir quais são as aplicações de nações que não são aliadas. E isso impactaria não só o TikTok, com 170 milhões de usuários nos Estados Unidos, mas outras lojas virtuais que podem ser declaradas a qualquer momento. Então, o que Trump fez foi corrigir erros da gestão passada, dentre eles essa de querer criar uma bolha de que somente aplicações dos Estados Unidos ou compradas nos Estados Unidos é que preponderam, é que podem fazer negócios violando liberdade econômica e outros preceitos que os Estados Unidos sempre defendeu. Olha que contradição, nós só usamos aplicações norte-americanas. Por que o governo não expede uma ordem executiva de que o Facebook tem que ser comprado por uma empresa brasileira? Certamente porque os Estados Unidos sairia daqui e sofreria a economia e nós todos nacionais. Será que isso, guardadas as proporções, vai acontecer nos Estados Unidos? O TikTok ficou fora do ar por algumas horas no domingo e gerou caos. Embora ele não tenha poder de travar os Estados Unidos, todas as aplicações chinesas saindo podem causar aí extremos danos. Razão pela qual eu entendo que Trump foi político, sim. Ele mesmo apelou à Suprema Corte para que não julgasse ou avalizasse a lei de proteção aos americanos. Infelizmente, a legislação, a Suprema Corte avalizou essa legislação, mas ele tem o poder, ele tem a caneta, ele tem a executive order e ele quer resolver isso pelo viés político, dando 75 dias para ver se o TikTok cede um pouquinho e continua operando nos Estados Unidos.